Fernando, você poderia falar para a gente como que foi essa primeira apresentação com esse cliente? Até que ponto vocês apresentam essa proposta? Então vocês sentaram com ele, apresentou até onde isso? A gente fez primeiro um bate-papo, né? Daí a gente apresenta uma proposta comercial, que ele aceita, né? Que daí tem fases de projeto, começa com estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico e executivo, que são as fases técnicas. Tem a aprovação, que é feita por um terceiro, mas que a gente dá o suporte também, e interiores que acompanham essas etapas. Depois dessa proposta assinada, a gente faz mais uma reunião com os clientes, entende um pouco do briefing, o que se esperam, o briefing que a gente divide entre o objetivo, que é quantos quartos, o que você precisa, que tinha uma peculiaridade que ele era um cara que treinava jiu-jitsu, então precisava de uma sala de jiu-jitsu, quantos quartos ele precisava, o que ele achei mais importante ou menos, pintou uma adega no meio, isso, aquilo, então... E também o que a gente chama de programa abstrato, no bate-papo, com eles entenderam o que é importante. É um cara que, por exemplo, que gosta de socializar, recebe muito, não, ele é mais recluso, ele quer essa casa mais voltada para eles, para a família. Muitas vezes, e não é o caso dessa casa, mas aparece um cliente que, na verdade, já está mais velho, já está tendo seus primeiros netos, está fazendo uma casa de veraneio, essa é uma primeira residência, tá? Mas o cara mora aqui, de fato, mas a família mora aqui, né? O cara, desculpem. Mas, assim, acontece muito, o cara vai fazer uma casa de veraneio, a pessoa fazer uma casa de veraneio porque ele já está tendo netos, os filhos já estão saindo de casa, ele quer ter um lugar de fim de semana para juntar a família. Daí você tem um tipo de abordagem, você faz quartos menores, se preocupa mais com a área social para ajudar a integrar a família, que na prática é o objetivo do cara, mas ele não sabe. Você saca isso e coloca nesse briefing abstrato, que a gente chama, sabe? Do feeling da conversa. Não é e as pessoas, o cliente não sabe, né? A gente sempre evita falar quantos metros quadrados você quer que sua casa tenha. As pessoas não sabem também, né? Não existe uma métrica direito para casas como teria apartamentos. A gente tenta entender o que ele precisa e daí a gente cria o briefing, as áreas, em função da ergonomia, das possibilidades de budget, coisas do gênero. Então a gente separa o briefing objetivo e tal. Feito isso, a gente faz a visita ao terreno, tira aquelas fotos que eu mostrei no começo, e isso tudo que eu estou mostrando para você agora é o estudo preliminar. Então, depois, só essas conversas com o cliente, tchau, daqui a um mês e meio a gente vai se ver, e aí eu apresentei exatamente isso aqui, um pouquinho mais de slides, de briefing que eu tirei e tal, que são mais técnicos, uma resumida aqui, mas são essas imagens do primeiro papo com o cliente, tá? Eu vou mostrar até onde foi o primeiro papo e o que foi depois. Beleza. Tá bom? Se tiver alguma pergunta aí, vai me fazendo, por favor, João. Então, aqui a gente organizou primeiro, esquematicamente, como fazer esse projeto, né? Então, a gente propôs aqui um acesso de veículos obrigatório ser pelo lado, então, acesso de veículos aqui, um acesso de pedestre por aqui, um jardim, e aqui é uma área íntima, então são quartos. Para cá tem um escritório, um jardim, e a suíte principal dos clientes aqui, para vista, que vira na planta original, isso daqui, para eu mostrar a planta final, que aparece, entra por aqui, vem, entra nessa escada e desce, ou seja, um visitante, né? O João foi visitar esse cliente aqui. A pessoa chega e desce essa escada. O cliente chegou de carro ou a pé aqui, ele vem, entra direto na área comum em nível, né? Então, quer dizer, todo social e serviços está rebaixado, e em nível com a rua fica a área íntima, né? A gente tem 3 quartos aqui, né? 3 suítes, anda para cá tem um escritório, a escada que desce, e aqui uma suíte master, um banheiro maior, closet, e voltada mais para a vista. E o interessante desses quartos aqui é que esse aqui olha para cá, esse olha para frente, e esse olha para cá e para cá, aproveitando a vista que tem interessante para lá, e o corredor ficou para cá para as pessoas andarem aqui, poderem ver a vista lá da entrada, tá? Acho que vai ficar mais claro com as fotos. E a parte inferior a pessoa desceu aquela escada, a gente organizou uma sala aqui, e com isso a gente consegue fazer uma sala toda envidraçada e rodeada por jardim, e protegida, depois eu vou mostrar como da insolação, para não virar uma estufa, é claro. A gente passa aqui para uma parte, tem aqui uma parte de serviços, aqui embaixo a gente tem brinquedoteca, jiu-jitsu, coisas assim. Para cá, cozinha, que vira um gourmet, e sala de jantar que se abre, e a piscina, tá? Então, virando uma planta, desceu a escada aqui social, entra aqui na sala, a sala toda envidraçada, aqui uma sala íntima, vem para trás lavanderia, quarto de empregado, coisas desse tipo. Aqui é uma sala, uma brinquedoteca, aqui é a sala de jiu-jitsu, que se abre para o jardim, e para cá a cozinha, que foi mimetizada, lavabo, depois apareceu aqui uma adega, a sala de jantar que se abre inteira e vira o gourmet, junto com churrasqueira, espaço externo, piscina, que tinha um furô e um deck aqui, e essas áreas de jardim abraçando a casa toda, né? Uma planta que a gente brinca com uma planta meio em F, assim, né? Tem isso, como se fosse um F nesse sentido. Uma planta bem pouco usual, né? Então, num corte aqui, você vem, chega,
os carros, a entrada, ou você desce essa escada aqui, e aí você tem uma surpresa, porque a casa parece terra da rua. Então, você chega e desce, você tem uma certa sensação da escala da casa e tal, desce, vem para essa sala envidraçada, e tem todos esses jardins que entremeiam a casa, ou você vem reto aqui, quando, né, você é o proprietário e entra direto na parte íntima. Coisa que eu acho bem bacana, né? A gente tem aqui no Brasil muito uma coisa do tipo, ó, você tem que entrar pela sala, e a cozinha tem que estar ao lado da sala, e depois você vai para os quartos e tal. E não é verdade, né? Acho que no dia a dia você pode super entrar pela área íntima, você chegou ao trabalho e tal, e você tem a sala embaixo e desce para curtir no dia a dia, ou vai ter uma festa, tá, as pessoas já entram direto descendo aqui e ocupando esse espaço. Isso permite que toda essa área aqui de lazer, né, e social fique muito mais ligada ao jardim, né? Que tem uma piscina com borda infinita, tal, tinha uma vista e tudo mais. Então, avançando aqui, é a mesma planta, só com informações, podemos passar. Essa aqui é a planta final, essa aqui foi retratado para a revista Projeto, tem essas linhas mais coisas, mas é muito similar ao que eu mostrei para vocês, com algumas variações muito pequenas e tal. É um projeto que mudou um pouco em termos de planta, né, desde a primeira apresentação. Não é sempre o caso, às vezes muda muito isso, mas aqui funcionou muito bem. E a gente teve algumas variações, do tipo, aqui mudou um pouco, aqui tinha uma coisa atrás que aumentou a área de jiu-jitsu, a gente teve que estudar o tamanho dos tatames para dar certo o jiu-jitsu e caber aqui embaixo. Tem um jardim aqui em cima, uma brinquedoteca, a cozinha mudou um pouco de espaço, apareceu uma adega que senta aqui por trás, um banheiro, aqui um apoio, uma ligação direta com a parte de gourmet, e o resto está essencialmente igual, né? Aqui não, esses cortes, esses desenhos aqui preto e branco, isso não foi mostrado para o cliente, tá? Porque isso aqui eu tô só comparando as plantas originais com as finais executivas, o que foi construído lá. Aqui já aparecem as caídas de telhado, a coisa toda, e como você vem, sobe um pouquinho, depois desce, brises que organizam isso, escondem um pouco os serviços, os jardins, o envidraçamento, que você atravessa a casa até chegar no lazer lá na ponta, tá? Isso aqui, exceto aqueles 2 slides, todo o resto é estudo preliminar. Então, é a nossa pergunta, tá, João? Realmente, como a primeira apresentação para o cliente, que inclui isso daqui, que é um diagrama de montagem, que a gente chama. Então, a gente explica ao cliente, esse é o seu terreno, as árvores na frente, a gente vai rebaixar o terreno aqui, criar a piscina e tudo mais aqui na ponta, com o norte, com a vista e tal. A gente vai criar umas contenções aqui obrigatórias para poder resolver essa parte da entrada, pisos e caixilharia, né, aquela parte do jiu-jitsu, tá mudando um pouquinho, a parte de serviços, anda aqui para esse corredor, uma sala mais íntima de home theater, de TV, a sala toda envidraçada ao redor do jardim, então tem jardim 1, jardim 2 aqui, serviços, esse corredor que liga para cá, a sala de jantar que se abre toda para esse espaço gourmet, que é sua coberta aberta, que está meio debruçado sobre a piscina. A laje em cima, essa aqui é uma estrutura de concreto convencional, moldada em loco, e depois a parte de cima, temos aqui vários brises da caixilharia mesmo e tal, que eu vou mostrar, que tem alguns efeitos interessantes, e a laje de cobertura. E por cima disso daqui a gente vem com esse envelopamento, que é um pouco independente, mas que cria uma série de questões, né? Eu vou explicar depois questões de sustentabilidade, de ventilação e assim por diante. Ele é a cobertura da garagem, da entrada e tudo mais. Ele faz essa dupla cobertura em alguns locais, mas ele também cria essas varandas com pé direitos duplos, e essa parte lateral toda é um brise perfurado, que dá uma série de impressões que eu vou mostrar também ao longo do dia. Os jardins entremeiam esses vazios, então é uma casa que passa o ar aqui através de tudo isso, a sala é toda aberta, protegida dos vizinhos e tudo mais. E no fim fica com essa aparência aqui, com os jardins passando pelo meio da casa, e atravessando ela, né? Nas fotos que a gente tirou, o jardim ainda era novo e tal, mas o cliente mandou uma foto do dia e falou que as plantas cresceram super, virou uma floresta e ficou muito bacana, né? A gente tem essa dor, assim, de os nossos projetos são muito ligados ao paisagismo, né? Viram que aqui na primeira proposta, sem ter paisagista contratado e tal, a gente já mostra um pouco do que a gente está esperando da conexão do verde com a construção, onde vai ser isso e aquilo. Então, a gente considera muito o paisagismo como uma parte da construção mesmo, né? Embora a gente não faça o paisagismo aqui, a relação do paisagismo com a arquitetura é uma coisa que acontece muito no nosso escritório e foi bastante seguida aqui. Bom, vou mostrar isso com mais cuidado depois, mas nas fotos o paisagismo ainda não está abundante como ficou depois. Então, a gente sempre brinca que nossas casas demoram 3, 4 anos para chegar nesse equilíbrio que a gente gostaria. Então, né? Gostaria de fotografar 4 anos depois, mas não dá, né? Tem que terminar a fotografar e tal. Então, acaba que não pega essa situação final aí.